Nós te pedimos, ó Pai, todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir os grupos reunidos adorando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Doce que o mel, mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala, para ouvir, para lhe escutar, e pelo teu nome chama cada estrela, Ele chama e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua emissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Meu Deus é grande, 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 porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Ele é Pai da eternidade, Ele é lírio dos vales, Ele é rosas de Saron, só Ele é sol da justiça, Ele é Senhor, resplandecente estrela da manhã, Ele é Senhor, Alfa e Ômega, Ele é Senhor. Sim, Ele é o Senhor e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha com a sua emissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Meu Deus é grande, 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 porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande,
existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Glória a Deus, aleluia. Ele é grande, tremendo, poderoso, aleluia. Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé nesta noite e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra, assim como Ele já está falando nos louvores. Aleluia. Desde já eu irei passar o microfone para o nosso pastor, estará fazendo a oração em prol da evangelista Kátia, que estará falando do amor de Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor continue falando conosco. Use nesse momento a Tua filha como instrumento para falar a Tua palavra aos nossos corações, para trazer o consolo, para nos edificar, nos fortalecer, que possamos de bom grado obedecer a Tua palavra, Senhor, com alegria e singeleza de coração. Toca, Senhor, aos corações, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom poder estar aqui juntamente com os meus irmãos, adorando ao Senhor, neste lugar que para mim é como se fosse minha casa, né? Ixi, vocês estão filmando isso, meu pastor vai ver. Eu falo com o meu pastor, pastor, eu vou pregar ali no Cumbica, a igreja do pastor José. Ele falou, de novo? Aí ele falou, você vai, mas você volta. Meu pastor é uma bênção. Quero aproveitar aqui e transmitir uma saudação à igreja, meu pastor evangelista Marcelo. Eu congrego ali no Madureira do Maria. Acredito que a maioria que aqui está já me conhece. Quero também agradecer às irmãs do círculo de oração, a pessoa da nossa irmã Socorro, a pastora da igreja, que me fez o convite, e eu me senti muito honrada, muito grata ao Senhor. Para mim é um privilégio estar reunida com os meus irmãos para adorar o Senhor. Deus abençoe a irmã Socorro, pastor Josias, aos pastores, pastor Léo, meu Deus, meu Deus, como amo, pastor. Que Deus continue abençoando meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Parabéns, 50 anos, hein, meninas? Que bênção, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que o Senhor vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo até a sua volta. Que Deus continue abençoando este grupo, que Deus continue com as mãos estendidas sobre vocês. Sei que é um trabalho não tão fácil, sei que tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas eu tenho certeza que vocês também podem contar as maravilhas que o Senhor tem feito, e isso alegra o nosso coração e glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, peço para que vocês abram as vossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Estou certa, né, irmã Socorro? Estou certa? Estou certa, né? Que esse dia eu recebi a irmã me deu um banner, né, com um tema, e aí eu estudei, chorei, orei, pedi ao Senhor direção. Depois, um dia antes, a irmã falou, mandei o tema errado. Eu falei, Senhor da glória. Por isso que eu já perguntei, irmão Socorro, é esse mesmo, né? Mas é assim mesmo, né? Irmãos, vamos falar um pouquinho acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu não vim acompanhada, porque hoje é a cooperação da Regional 6, lá na sede, a minha regional. E aí, meu esposo e todo mundo foi com o pastor da igreja, e foram todo mundo para lá. E aí eu vim, graças a Deus, um crente nunca está só, né? E hoje eu tenho um desafio, porque a irmã falou assim, olha, você precisa ficar com o microfone na boca, porque da outra vez que você veio, você tirava o microfone, aí está filmando, os irmãos não ouvem. Eu vou tentar, irmãos, porque eu ainda não sei lidar com isso. Mas enfim, vamos lá, né? Em nome do Senhor Jesus.
Rapidamente, só para fazer uma correção, Enir, você me permite fazer uma correção, meu amor? Permite? A Enir falou muito bem acerca do nosso congresso, mas não é dia 27 e 28, é dia 25 e 26 de outubro, sexta e sábado, tá? Sexta-feira, regional 1, 2 e 3, e no sábado, dia 26, regional 4, 5 e a minha 6, nós vamos nos ver lá se o Senhor não voltar. Amém? Amém, Enir, sem problema. Obrigada, viu, por ter me permitido fazer essa correção. Talvez seja por isso, Eni, porque esse mês, nessa data, é a festa do aniversário da igreja. Aí talvez seja por isso, tá? Mas Deus abençoe e esperamos ver todas vocês lá. Vamos para o texto, irmãos. Eu vou ler apenas o verso 2. Não, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Rapidamente. Acompanhe somente na sua Bíblia, porque minha Bíblia está em outra tradução. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Eu vou pedir uma gentileza com toda a humildade do meu coração. Espero que o irmão, assim, entenda. Se puder não tocar, irmão, do fundo, eu vou agradecer. Mas deixa eu explicar, que eu acho a coisa mais linda. Eu sempre falo isso aonde eu vou, irmãos. Pensa, eu acho lindo, pastor, alguém pregar e aquele som. Só que eu não tenho coordenação motor, irmão. Sabe o que acontece comigo? Eu começo a me envolver no que o irmão está na música. Embora aí às vezes eu esqueço do que eu estou pregando. Então é uma falha minha, irmãs. Aí aonde eu vou, tão bonito os irmãos tocando ao vivo, e eu tenho que pedir gentilmente. Então não é nada com o irmão, pelo amor de Deus, é comigo mesmo, tá, irmão? Mas vamos lá para o texto que vocês escolheram. Que texto, né, meus irmãos, que vocês escolheram? Deus abençoe as minhas irmãs ali do Jardim Cumbica, a minha regional, irmãs. Que Deus abençoe. Irmãos, presta atenção aqui em algumas coisas que são muito importantes para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 3 de Colossenses. E eu tenho muito essa preocupação quando eu ministro a palavra do Senhor, de fazer com que os meus irmãos compreendam de fato aquilo que está sendo pregado. E a gente vai falar justamente acerca disso. Pelo fato, às vezes, de uma má interpretação, ou às vezes até pelo fato de uma pregação não expositiva, a igreja corre um sério risco, um sério perigo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que nós erramos por não examinar as Escrituras. Então eu me preocupo em fazer com que os irmãos que estão me ouvindo entendam a palavra do Senhor. É claro que, como pentecostal que eu sou, e os irmãos também, é claro que, irmãos, eu creio no Espírito Santo agindo no meio da igreja, eu creio no Espírito Santo, nos dons espirituais, eu creio em mãos erguidas, eu creio em lágrimas através da pessoa do Espírito Santo trabalhando em nós, eu creio em tudo isso. Mas nós precisamos nos atentar e nos voltar para as Escrituras de uma forma mais clara, para que a gente possa de fato compreender o que a Escritura diz para nós, e compreendendo a gente possa praticar. Porque a gente fala muito sobre prática. Tiago também vai dizer isso, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Mas como praticar aquilo que a gente não entende? Então a gente precisa compreender para praticar. Então, irmãos, é muito interessante esse texto que vocês escolheram, e muito pertinente para os dias de hoje. As irmãs me observem aí em relação ao microfone, qualquer coisa que vocês mandam, eu já estou baixando, já estou percebendo. É um tema muito pertinente aos dias de hoje. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Isso está claro, o próprio apóstolo Paulo lá no capítulo 4, verso 18, ele vai dizer em relação à autoria dessa carta. E ele escreve essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo. E uma coisa que é interessante é que essa igreja, ela foi fundada
na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, e aí Paulo, ele vai para Éfeso, e ele passa um período ali em Éfeso, cerca de 3 anos mais ou menos ele passa ali em Éfeso. E ali em Éfeso, Paulo, ele percebe, porque Paulo, ele tinha essa percepção. Aliás, não é só Paulo. Nós que somos cristãos, a gente precisa estar atento naquilo que está à nossa volta, atento aos sinais que o Senhor muitas vezes nos dá, e que a gente, muitas vezes, por não estar atento, acaba passando desapercebido. Mas Paulo vai para Éfeso, e ele começa a perceber que a cidade de Éfeso era um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. Porque Éfeso era um lugar onde havia uma rota comercial muito forte. E por isso havia muita movimentação de pessoas. Então, olha, irmão, que coisa interessante. Paulo chega lá em Éfeso, e ele não está preocupado se lá tem shopping center, se lá tem algum lugar de entretenimento. Ele não está preocupado com isso. Ele começa a observar a cidade, e ele começa a perceber esse lugar aqui é um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. E aí ele começa a pregar o Evangelho ali em Éfeso. Ele fica ali por cerca de 3 anos, na sua terceira viagem missionária. Só que é interessante porque nesse período que ele está ali em Éfeso, ele implanta várias igrejas na região ali da Ásia Menor. Ele funda várias igrejas ali na região da Ásia Menor. Só que o interessante é que essa igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Olha que interessante isso. Essa igreja de Colossos, ela foi fundada pela influência do apóstolo Paulo, mas não propriamente pela pessoa do apóstolo Paulo. É muito provável, e isso já é uma concordância entre os historiadores e teólogos, que o fundador dessa igreja em Colosso tenha sido Epáfras. E olha que interessante, Epáfras, ele funda essa igreja lá em Colosso, porque ele se sente influenciado pelo apóstolo Paulo, com o vigor que o apóstolo Paulo tinha, motivado pelo apóstolo Paulo. Ele segue o modelo de Paulo, porque Paulo está ali na Ásia Menor, naquela região de Éfeso, fundando várias igrejas, pregando o Evangelho. Epáfras vai ver a atitude e vai copiar o modelo do apóstolo Paulo e vai fundar uma igreja lá em Colossos. E quando eu estava lendo acerca disso daqui, eu sei que está muito calor, irmãos, mas se puder desligar o ventilador, eu vou agradecer. Porque eu fiquei tão ruim da garganta, como diz a nossa presidente, irmão Ney, a gente vai chegando nos 15 anos, tudo vai ficando ruim na gente, né? Antes eu era tranquilo com o ventilador, agora eu já não posso mais. Começa a falar, daqui a pouco eu vou ficando rouco. Então ele inaugura, irmãos, isso, quando eu comecei, o Espírito Santo já começou a falar isso dentro de mim. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo também para a igreja. Como que nós estamos influenciando quem está à nossa volta? Qual tem sido o modelo da nossa conduta? As pessoas que estão à nossa volta, que nos cercam, que nos conhecem porque tem uma particularidade conosco, ou aquelas que até não nos conhecem só de vista, elas podem ver em nós um modelo de conduta, um modelo de Cristo em nós. Porque presta atenção aqui, Epáfras, ele não olha para Paulo e ele se sente motivado pelo fato do apóstolo Paulo ser um grande pregador, pelo fato do apóstolo Paulo ser o apóstolo. Não é na pessoa, na questão do que a pessoa tem, do que a pessoa possui, mas ele se sente motivado pelo amor que o apóstolo Paulo tinha pela obra do Senhor. Será que as pessoas estão olhando para nós e não enxergando a pregadora, a evangelista, nada disso, mas será que as pessoas estão olhando para mim e enxergando em mim além do meu ministério eclesiástico? Será que as pessoas estão olhando para mim, olhando para nós e enxergando em nós além de um cargo, além de somente um membro da igreja?
Será que nós temos influenciado os nossos vizinhos? E eu vou estreitar um pouco mais. Será que nós temos influenciado a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos? Ou a gente vem para a igreja e leva a fofoca da igreja lá para a nossa casa? Qual tem sido o nosso modelo de conduta para as pessoas que nos cercam? Porque Epáfras, ele só observa Paulo. E ele fala: eu quero copiar este modelo. Um modelo de servo. Um modelo de disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Um modelo de servo do reino. Cargo ministerial. Sabe qual é o problema? Nós não estamos tendo modelo. Os nossos modelos se resumem em quem a pessoa é. Se ela é influente, se ela tem amigos importantes, se ela tem curso acadêmico, se ela tem algum cargo elevado dentro da igreja. Os modelos que a gente vai levantando para as nossas vidas são esse tipo de pessoa. Mas o que as escrituras estão dizendo é: nós temos sido modelo de servo. Porque o servo é como Jesus fez lá em Filipenses capítulo 2. Ele era Deus, 100% homem e 100% Deus. Porque tem pessoa que pensa assim: ele, quando fala que ele se esvaziou de si mesmo, dá uma impressão que ele era um coitadinho, né? Deixou tudo lá, né? Não, ele era Deus. Mas ele não usou as suas prerrogativas de Deus para se humilhar, para se fazer homem como eu e você, para obedecer ao Pai, indo até aquele madeiro, servo. E aí Epáfras, movido por este modelo de Paulo, ele vai lá e funda a igreja em Colossos. E é interessante que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Meu Deus, isso para mim é surreal, pastor. Porque nós estamos livres e não temos comprometimento com as coisas do Senhor. Nós temos liberdade, nós temos condição, mas nós não temos tanto comprometimento com o reino. O apóstolo Paulo estava preso lá na sua primeira prisão em Roma. E é de lá que ele escreve a maioria das suas cartas. E aí, olha que coisa linda. Paulo não era o pastor da igreja. Paulo não havia fundado a igreja. Não foi ele aquele que foi cortar a faixa de inauguração da igreja. Então, ao pé da letra, Paulo não tinha nada a ver com a igreja de Colossos, não. Mas quando ele fica sabendo do que está acontecendo na igreja de Colossos, e os acontecimentos estavam ameaçando a doutrina, a sã doutrina, o que Paulo vai fazer? Ele vai escrever essa carta para orientar os irmãos, para exortar os irmãos, para animar os irmãos. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema, mas ela se preocupou porque a obra não era do homem, é de Deus. E o que me chama a atenção aqui é um pastor. O apóstolo Paulo, ele tinha outras igrejas para cuidar, ele tinha outras igrejas para pastorear, ele tinha outras igrejas para fundar, mas o que me chama a atenção é que ele deixa a sua obra particular, pessoal, e ele vai no sentido de escrever, ele para a sua vida para se preocupar com a igreja do outro pastor. Você consegue entender isso aí, irmão?
E aí eu não consigo entender qual o motivo de tanta competição no meio da igreja. Eu não consigo entender por que essa rivalidade de igreja com igreja. Eu não consigo entender essas questões, porque isso não poderia existir em nosso meio. Assim como o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele tinha coisas particulares que talvez humanamente falando eram mais importantes do que as questões lá de Colosso, uma igreja que ele nem sabia quem estava lá, ele não tinha fundado, ele não era pastor, mas ele parou a sua vida, porque ele estava preocupado com o reino. Porque isso tem que ser uma característica do cristão. Eu vivo aqui, mas eu trabalho por lá. Consegue entender isso? E aí a Bíblia vai dizer que, e é interessante, né, irmão? Porque Paulo estava preso, ou seja, restrito, né, de liberdade, do seu direito de ir e vir para pregar o evangelho. Só que ele entende que ele está preso, mas a palavra não. Mais do que isso, ele entende que o evangelho não pode ser trancafiado. Ele entende que as cadeias dele, o sofrimento dele, as decepções, as tristezas dele, ou qualquer outra coisa, não pode limitar a pregação do evangelho. E isso é uma lição para nós. Estou sofrendo, não vou mais. O irmão me fez passar raiva, não quero ir mais. A irmã não olhou para mim no dia do ensaio, não vou mais. Não quiseram cantar o hino que eu queria, não vou mais. Eu não estou mais aguentando esse uniforme preto e branco, não quero mais participar do congresso. E a gente vai limitando a obra do Senhor, e a gente coloca no nosso carro, trabalhando por Cristo. Aleluia. Paulo consegue entender que o reino, o propósito do reino, servir ao reino, está acima dos nossos problemas. Tem que estar acima dos nossos sofrimentos. Tem que estar acima das nossas preocupações. Acima. E outra coisa, é que quando Paulo escreve essa carta, ele vai colocar lá, já no início, no prefácio da carta, ele vai colocar lá que o remetente é a igreja. Ele vai falar aos santos e aos fiéis de Colossos. Ou seja, ele não estava falando com não crente. Seria até fácil, né? Porque daí, se não fosse não crente, a gente podia cutucar a irmã do lado e falar assim, ó, tá vendo? Essa palavra é para aquela lá que não veio hoje. Mas não, é para nós mesmo. Só que o que Paulo queria aqui dizer, que essa palavra era para quem é de fato salvo em Cristo Jesus. Ele estava querendo dizer que essa palavra não é para crente nominal, crente de nome. Ele estava querendo dizer que essa palavra não é para frequentador de igreja, não é para aquele que participa do culto porque simpatiza com a liturgia do culto. Ah, eu vou naquela igreja porque eu acho bonita as irmãs cantando. Não, Paulo estava dizendo aqui que essa carta era para quem é igreja. Não é para frequentador de igreja, é para quem de fato é igreja. Ele vai falar, são para eles, os santos, os fiéis de Colossos. Aí, só estou no início, para vocês entenderem. Depois que Paulo faz a sua saudação, inicia ali o prefácio dessa carta, faz uma oração, uma pequena oração de ação de graça pela vida dos irmãos. A partir do verso 9 do capítulo 1, ele vai orar pelos irmãos. E aqui já me chama a atenção. E vai pegando isso, porque ele está aqui mostrando característica de quem de fato é crente. Característica de quem de fato foi salvo de verdade. Aí você fala, irmã, mas eu não estou conseguindo me encaixar aqui, então nós temos um problema. Irmã, mas eu estou ouvindo isso daqui, mas eu não consigo me identificar, então a gente vai ter que fazer apelo para crente de novo.
Porque Paulo está dizendo aqui característica de crente. E ele já começou falando: humildade, preocupação com o reino, independentemente se sou eu que estou na frente ou não. Porque Paulo, ele podia dizer: não, mas eu estou acostumado a estar na plateia, a ser o protagonista da história. Eu sou o apóstolo, o fundador da igreja, o maior escritor das cartas, mas eu vou me preocupar agora com uma igreja lá em Colossos que eu nunca fui. Mas essa não era a preocupação de Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque o protagonista na igreja é Cristo. E independente de onde estejamos, ou protagonista, ou nos bastidores, quem tem que brilhar é o Senhor. Característica de crente, o nosso problema é que o eu está aparecendo demais. É muito eu no meio da igreja. E aí, irmãos, Paulo vai orar pelos irmãos. Meu Deus, e o negócio vai ficando pior aqui. E quando ele ora pelos irmãos, e eu estou ali meditando na oração, pastor Josias, e eu estou meditando e vendo o teor da oração de Paulo, eu vou me constrangendo e eu começo a chorar. Porque quando Paulo ora, depois vocês veem isso, leiam toda a carta e vocês vão entender. Quando ele começa a orar, o teor da oração de Paulo era que os irmãos, ele estava dizendo isso: eu oro para que os meus irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu oro para que os meus irmãos, tendo este conhecimento, eles também tenham um entendimento espiritual dessa palavra. Eu oro para que os meus irmãos não transbordem só em conhecimento. Eu não oro somente para que os meus irmãos tenham entendimento da palavra, mas eu oro para que eles tenham conhecimento, entendimento, e que eles possam a partir daí frutificar, crescer e se fortalecer no Senhor. Parece uma oraçãozinha, quando a gente lê rápido, a gente não percebe. A mesma oração que Paulo fez lá na carta que ele escreve aos Efésios. Aliás, ele faz duas orações ali que me chamam muita atenção, e é por isso que ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelho. E eu fico brava porque às vezes as pessoas fazem oração e põem esse tema na campanha. Se me chamar para pregar, eu já estraguei a campanha da pessoa. Porque a pessoa fala: por esta causa eu me ponho de joelho. Aí traz todas as causas: passo pessoal, o desemprego, a doença. Não. E Paulo estava dizendo: eu ponho meu joelho no chão e eu oro para que a igreja entenda, para que a igreja conheça o tamanho do amor de Deus, que excede o nosso entendimento. Você consegue entender, irmão? Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele era pregador. Eu vou usar esse contexto, tá? Para os irmãos entenderem. Ele era apóstolo. Mas ele não tinha ciúme de ver outra pessoa pregando tanto ou mais que ele. Quando chegou aos ouvidos dele: tem alguém pregando, Paulo? Acho que até mais do que você. Um tal de Apolo. Pregando muito. Aí a igreja se dividiu. Eu sou do Apolo. Talvez porque Apolo naquele contexto tinha mais visualização do que Paulo. Aí outro falou: não, eu sou de Paulo. Aí veio os santarrões, aquele que quer ser, sabe, mais crente. Eu fico no meio porque eu sou de Cristo. E aí quando Paulo ouve acerca disso, ele não dá corda. Porque sabe qual é o maior problema? É que muitas vezes a pessoa que recebe o elogio fica tão ensoberbecido que começa a dar corda para essa competitividade no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele está orando aqui, e quando ele fica sabendo, voltando lá para que Apolo, ele fica sabendo, tem um camarada que está pregando mais que você, e a igreja está dividida, e quando ele sabe, ele vai falar: peraí, vou pôr tudo no lugar. Ele vai falar: quem é esse Apolo? Quem sou eu, Paulo? Eu sou só o que planto. Apolo rega.
mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele estava dizendo, eu posso plantar, o outro pode regar, mas se Deus não fizer crescer, Ele, ó, irmão, não está entendendo esse negócio. Eu vou usar com toda a humildade, todo o carinho, toda a amizade que eu tenho, todo o respeito à minha pastora já, porque eu tenho essa intimidade com ela, ela não vai ficar brava. A oração que Paulo faz é assim, ó, Deus, eu prego, eu sei que o Senhor tem chamado na minha vida, mas eu oro para que o Senhor use a irmã Socorro muito mais que a mim. Para que o Senhor coloque a palavra na boca dela, para que o Senhor faça com que ela cresça, que o Senhor faça ela fortalecer no teu evangelho, que ao abrir a boca, o teu povo possa receber essa palavra. Senhor, eu sei que eu sou pregador, mas eu não sou unânime não, Senhor. Usa os meus irmãos, capacita meus irmãos, enche os meus irmãos para louvor da sua glória e para a edificação da igreja. Consegue entender? Ô irmão. Meu Deus. Eu fico pensando, se Deus fizesse com alguns crentes nos dias de hoje, o que Ele fez com Moisés? O microfone, né? Tá certinho aí, né? Tô segurando aqui, irmão. Eu fico pensando se Deus fizesse com alguns crentes, porque nunca se viu tanto crente mimimi como na igreja desse século. Tanto crente cheio de dodói, cheio de coisa, cheio de nome-toque. Nunca se viu. E a gente olha para o evangelho, olha para as escrituras, e a gente vai ver um período em que as pessoas morriam pela causa de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Filipenses. Ele vai falar, a minha vida, o viver para mim é Cristo. E se o viver para mim é Cristo, ainda que eu tenha que morrer, isso é ganho para aquele que está em Cristo Jesus. Já imaginou? Deus chamou Moisés para tirar um povo que estava cativo há 400 anos no Egito. O povo impregnado com a doutrina do Egito, com os deuses pagãos. Já tinha pagãos, até tinha se esquecido quem era o Deus de Israel. E aí Moisés tira aquele povo, vai para o deserto, 40 anos rodando com aquele povo. Imagina, pastor, o povo, Moisés, quero água. Vamos transformar a água amarga lá de Mara em água potável, água doce. Moisés, quero pão. Cai, maná do céu. Moisés, a gente não quer mais pão não, a gente quer carne. Vou mandar carne até eles comer até a narina, até sair pela narina. Foi o que Deus falou, não sou eu. Tá, Moisés, mesmo assim, nós estamos com saudade dos pepinos, da cebola do Egito. Imagina uma situação. E a gente precisa pensar que quando esse povo foi lá para o Egito, que era a família de José, eram 70 pessoas. Mas sai de lá uma nação inteira. Você imagina uma nação no ouvido de uma pessoa? Quero água, quero pão, não, quero carne, não, quero voltar para o Egito. Você imagina? E aí Deus conduz o povo 40 anos. Só que daí, presta atenção, Canaã estava ali, ó. E o povo estava aqui, só faltava atravessar o Jordão para receber a bênção. Aí Deus chama Moisés e fala para ele, Moisés, vem cá. Sobe no Monte Nebo, mais alto, o pico mais alto da cidade. Vem cá. Começa a contemplar, olha desde Naftali até Dan. Está conseguindo enxergar tudo aquilo? Tô, Senhor, que coisa maravilhosa, que terra linda, verdejante. Ele falou, aquela é a promessa que eu tenho para o meu povo. Aquela ali, Moisés, é Canaã. Eu conduzi o meu povo, vocês estão às portas de entrar e receber a bênção. Só que tem um negócio, Moisés, você não vai entrar não. Já imaginou se Deus faz isso com o crente no dia de hoje, pastor? Crente bicudo, que quando o pastor vai fazer algum agradecimento, esquece o nome de um, a pessoa já fica emburrada. Na próxima vez, nem me chama que eu não vou ajudar, porque nem falou meu nome. Mas isso não acontece na igreja daqui não, só na da França, né? Como dizia um pastor meu, um professor. Então presta atenção aqui. Deus fala assim, Moisés, você não vai entrar. E a gente não vê Moisés, a fala de Moisés com mimimi. Pelo contrário, quando Deus diz para ele que ele não vai entrar, sabe o que ele faz? A gente vai ver lá um capítulo inteiro de oração e adoração a Deus. Depois ele vai
vai reunir o seu povo e vai abençoar aquele povo murmurador, mesmo ele tendo conduzido o povo por 40 anos, mas não tendo entrado na cidade prometida. Sabe por quê, irmão? Porque Moisés entendia o que Paulo também entendia. Os propósitos de Deus são maiores do que Moisés. Os propósitos de Deus são maiores do que Josué. Os propósitos de Deus são maiores que eu. É maior que você. E se ele não quiser fazer? Não adianta chorar. Ou então chora na cama, que é lugar quente. Aí presta atenção, irmão. Ele ora para que Deus use os irmãos. Do jeito que está a competitividade, é capaz de alguém dizer, crente, o culto nem foi tão bom, aquela irmã grita tanto. Aquela irmã fala tanto. Porque é assim. Se fosse eu que estivesse cantando, você viu o tom? Eu chego num tom mais alto, porque é assim. Sabe por que Paulo também vai dizer que a uns Deus deu a pastores, outros a presbíteros, outro para uma coisa, outro para outra. Sabe por quê? Porque o dom que eu não tenho, meu irmão tem. O que a minha irmã tem, eu tenho. O que falta em mim, o dom da minha irmã supre. O que eu não tenho, o dom do meu irmão supre. O meu dom suprindo o seu suprindo o meu, edificando a igreja. Sabe o que Paulo está dizendo com essa palavra? Eu anulo toda competição na igreja, porque você é tão importante quanto eu que estou aqui pregando. Aleluia, glória a Deus. Estou chegando lá. Outra coisa que eu quero destacar aqui, não é só a humildade de Paulo, mas a humildade desse Epáfras. Meus pastores, com todo respeito, pensou no dia de hoje, você tem um problema na congregação, e você olhar para você e admitir que você não tem capacidade para resolver aquilo sozinho? E você dizer, ao invés de eu tomar qualquer decisão que prejudique o andamento da igreja, que não é minha, mas é do Senhor, eu vou me humilhar e vou pedir conselho para o irmão lá da igreja do lado. Porque foi isso que Epáfras fez. Quando ele viu o problema dentro da igreja, é claro que a Bíblia não fala claramente, mas eu posso conjecturar nesse sentido, ele entende que esse problema não era para ele resolver. Tem coisa que é para eu fazer, irmã. Tem coisa que não é para você fazer, é para a irmã que está do teu lado. E se você tiver sensibilidade do Espírito Santo, você vai abrir passagem e deixar ela fazer. Sabe por quê, irmãos? Ser ponte para o ministério do outro também é obra de Deus. O problema é que a gente quer destaque, a gente quer estar na frente. E aí Epáfras, ele vai até Paulo com toda humildade, leva todo o relatório da igreja. Paulo manda essa carta. Agora você já imaginou ele diante da igreja? E ele não chegou diante da igreja, irmãos, meu Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Cheguei a uma conclusão. E vai falar, ler a carta como se fosse ele o autor da carta. Ele não vai fazer isso. Ele tem humildade de chegar diante da igreja e falar, meus irmãos, conversei com o apóstolo Paulo, levei a ele algumas situações que estavam acontecendo na igreja, que ameaça o andamento da igreja. Paulo, então, ele nos exortou, nos ensinou, nos orientou, e está aqui a carta que eu quero ler diante da igreja. Você já imaginou um negócio desse? São características de quem foi salvo de verdade. Quem sabe para onde está indo não se embaraça com essas coisas pequenas aqui da terra. Quem entendeu aquilo que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário, o tamanho da obra salvífica, do plano redentório, não fica preso a mimimi não, meu irmão, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Aí presta atenção. Os Colossenses, aí Paulo vai fazer toda essa oração, e Paulo vai ensinar, orientar os irmãos acerca de alguns problemas que estão acontecendo dentro da igreja.
Não é que os colossenses, eles não haviam sido ensinados. Pelo contrário, eles haviam sido ensinados, bem instruídos. Só que agora eles estavam sendo atacados por falsos ensinamentos, por filosofias enganosas, e estava colocando, irmãos, a igreja em perigo. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas falam assim, ó, eu estou vendo algo que está ameaçando a igreja. Eu estou vendo algo que está ferindo a santidade da igreja. Ah, mas eu não vou falar nada, ainda bate o ombro. Porque não é da minha conta, depois vão dizer que eu estou julgando, é da sua conta sim, porque você é corpo. Ou você vai olhar alguém ferindo a santidade da igreja e vai ficar quieto. Porque pecado não é só aquilo que a gente faz de errado, não. Pecado é aquilo que de certo a gente não faz. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, alguém vai dizer para ele o seguinte: Paulo, está tendo um problema sério na igreja. Tem um camarada lá que está tendo um relacionamento sexual com a esposa do seu pai. Sabe qual vai ser a resposta de Paulo para eles? Será que não tem ninguém dentro da igreja capaz de julgar essa causa? Ele vai dizer: vocês que são igreja, vai esperar os de fora julgar vocês? Agora presta atenção, ele está falando do julgamento não temerário. O julgamento que Jesus condena é aquele julgamento que eu faço com os meus critérios para condenação. Mas este julgamento não é para condenação. Esse julgamento não é julgar com os meus critérios, não é isso. Mas é julgar o irmão na questão de dizer para o irmão: irmão, está errado. Se o senhor continuar assim, está ferindo a santidade de Deus. Irmã, se a gente continuar com a fofoca, com a divisão, Deus não vai operar no nosso meio. Irmã, se a gente continuar falando do pastor, falando da nossa liderança, Deus não vai se fazer presente. Irmã, é essa questão, meu irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos um corpo. Será que a gente vai ver um membro de um corpo enfermo, vai estar com a medicação nas mãos e vai se negar a dar a medicação? Será que a gente prefere deixar morrer? Agora, sabe o que é interessante? A gente não usa a nossa boca para julgar conforme as escrituras, mas a gente usa a nossa boca para fazer fofoca. Você viu, irmão? Filho da irmã caiu no pecado de novo. Já foi 4 vezes na igreja, aceitou Jesus e está de novo do mesmo jeito. A gente fala: você viu, irmã? Eu acho que o pastor não estava muito bem com a esposa dele aquele dia, não. A gente fala. A gente se envolve com essas migalhas, com essas coisas tão pequenas dessa terra. E o Senhor está dizendo: será que vocês não conseguem entender que vocês estão no nível mais elevado? E esse nível elevado que eu estou falando não é de importância, não. É o nível mais elevado na questão espiritual, porque vocês foram salvos em Jesus Cristo. Aí a igreja estava sendo atacada. Sincretismo, gnosticismo. O que é sincretismo? É essa fusão de diferentes doutrinas. E a gente precisa tomar muito cuidado, viu, irmão? O lenço ungido do apóstolo. Eita, quem que é o lenço do suor do apóstolo que cura? E aí um monte de gente vai atrás desse negócio. Eita, o óleo que veio de lá da azeitona, lá de Israel. Eita, quem quer aqui dar uma oferta para garantir o seu lugarzinho no céu? Ei, meu irmão, faça um voto com Deus e você vai ver se Deus não vai te dar o carro. Isso é sincretismo. Porque biblicamente nós não precisamos de nada disso. É o que Paulo está dizendo. Além disso, estava havendo gnosticismo dentro da igreja. Esse gnosticismo era o início, sabe? Desse falso ensinamento. Estava começando ali em Colosso. E qual era o fator predominante do gnosticismo? A mortificação da carne. O que eles estavam dizendo? Presta atenção, o que eles pregavam. A carne por si só é pecaminosa, é podre. Deus não tem compromisso com a carne, Ele só tem com o espírito. Então o que vocês podem fazer? Pode ir para o culto,
cultuar o Senhor, cuidar do seu espiritual, depois você pode sair e entregar sua carne para o pecado, que não tem problema. É por isso que o apóstolo Paulo vai corrigir a imoralidade na igreja de Corinto. Porque tinha crente que ia para a igreja e depois saía, ia para os templos pagãos para participar de cultos pagãos, aonde as diaconisas, irmão, eram mulheres que ofereciam sexo, e eles entregavam o seu sêmen como oferta no altar dessas igrejas pagãs. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e aí o que eles falavam? Tinha uma radicalidade. Então o corpo já é mau mesmo. Precisa cuidar do corpo. É por isso que Paulo vai dizer, não sabeis vós, porque ele estava tratando do mesmo problema lá em Corinto, não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? E presta atenção aqui, porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando o Senhor nos ressuscitar, não vai ser nossa alma e espírito não, irmãos, vai ser o corpo também. Ele não vai refazer outro corpo. Eu vou fazer tudo novo, aquele lá vou jogar no lixo e vou fazer. Não. Ele vai dizer que vai ser o mesmo corpo, só que ele vai glorificar. Vai ser um corpo glorificado, meu irmão. Mas é corpo, alma e espírito. O corpo tem tanta importância quanto o espírito. Porque quando nós morremos, se eu morrer hoje, automaticamente a minha alma e o meu espírito está com Deus. Mas eu ainda não estou vivendo a plenitude. Por quê? Porque Cristo ainda não veio, não ressuscitou os mortos. Mas quando Ele vier, os mortos ressuscitarão e subirão com corpos glorificados, e encontrarão com sua alma e espírito, e agora corpo, alma e espírito irão adorar o Senhor na sua plenitude. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Além do mais, tinha uma questão muito interessante. Havia uma doutrina dentro da igreja que era assim: se você quer ser perdoado os seus pecados, você tem que imolar a sua própria carne. Você tem que ferir a sua própria carne. Aí o que eles faziam? Jejuns intermináveis. Se abstinham de ter relacionamento sexual, esposo e esposa. É por isso que o apóstolo Paulo também vai escrever lá na carta que ele escreve a Coríntios, porque ele está tratando do mesmo assunto. E ele vai falar, se vocês dois, o casal, um de vocês quiserem fazer algum propósito de oração, converse, entre no acordo, faça o propósito de oração por algum tempo, pouco tempo, e depois junte-se de novo. Era em relação a isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. Aí você vai falar assim, não, irmã, mas isso é no tempo de Paulo. Hoje não acontece não, acontece. Porque o que tem de gente deixando se levar por falsas doutrinas. O que tem de gente acreditando que participar de fogueira santa vai trazer para ele benefício para a salvação. O que tem de gente acreditando que levar a rosa ungida para casa vai unir o casal de novo. O que tem de gente, irmãos, aguardando para receber um pouco de óleo na testa, porque o óleo, aquele óleo específico, veio lá de Israel. A água que estão oferecendo veio lá do Jordão. O que tem de gente fazendo isso? Olha para nós, irmãos. Parece que às vezes a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma garrafinha e fala para ele, fica lá, depois que o culto acabar você sai, porque a gente quer fazer o culto do jeito que a gente quer. Nós não damos liberdade para o Espírito Santo. Não, porque as irmãs têm que cantar, se não cantar fica brava, os irmãos, as crianças, os jovens, e é cantoria, porque tem que seguir uma liturgia. Mas se o Espírito Santo quiser falar diferente, e eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que seguir a liturgia de culto, o que eu estou falando é liberdade para o Espírito. Nós precisamos começar a abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir o Espírito Santo dizer, deixa o grupo das irmãs sem cantar hoje, porque o horário de cantoria vai diminuir, porque o horário da palavra vai aumentar.
Tudo isso são características de quem é servo, de quem é salvo em Jesus Cristo. Aí presta atenção, irmãos. Eu já estou terminando, já está aí no meu tempo. Capítulo 1 e 2, é isso basicamente que Paulo vai fazer. Ele vai exortar os irmãos para que eles tenham cuidado com as heresias. Cuidado com essas pessoas que parecem piedosas. Ai, irmã, eu vou na igreja ali, irmã, não vou no nosso culto hoje, porque está tendo uma campanha ali das 7 chaves da vitória. Irmão, eu vou dar uma corridinha ali, porque ali tem um irmão que Deus usa tanto, que fala até o número do RG. Eu quero saber qual é o propósito em adivinhar o número do RG. Está na Bíblia? Não, se não está, mas está assim, ó. Irmã, é que tem um apóstolo nosso, Deus está usando, o homem revela tudo. E por que eu tenho que correr atrás disso se eu já tenho a revelação que é a palavra do Senhor? E aí, capítulo 1 e 2, Paulo vai tratando desses assuntos. Paulo vai exortando os irmãos a ter cuidado com essas heresias, que parecem piedosas. Outra coisa, irmão, esse negócio de eu recebi uma revelação especial de Deus, que me colocou num patamar mais elevado. Nunca se viu ter tanto apóstolo como no dia de hoje. Está gravando esse trem, né, irmão? Meu Deus. Nunca se viu. Apóstolo não sei das quantas, apóstolo não sei das quantas. Ai, mas como foi isso? Não, eu recebi uma revelação. Está escrito na Bíblia? E aí a gente se deixa levar por isso. E a igreja vai se enveredando nessas coisas. E sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A partir do capítulo 3, sabe o que ele está falando aqui? É por isso que a gente vai ver, eu vou voltar um pouquinho, o capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 23, ele vai falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, porque ele está dizendo, irmãos, resumindo tudo isso que eu falei, Cristo é suficiente para a salvação. Hebreus, Cristo fez o sacrifício único e perfeito. Eu não preciso de nada fora de Cristo para ser quem eu sou nele. Eu não preciso. É isso que Paulo está dizendo. Aí a partir do capítulo 3, é como se ele fizesse uma transição da doutrina para a prática. O apóstolo Paulo faz muito isso, né? Ouvimos, compreendemos, e agora como é que pratica isso? E ele vai ensinar para os irmãos. É por isso que ele vai começar dizendo o seguinte, irmãos. Olha que coisa linda. Portanto, mas o que isso significa, irmãos? Agora, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Agora que vocês já ouviram tudo isso acerca de Jesus, agora que vocês já sabem, já conhecem essa palavra de Jesus, que vocês já têm o conhecimento de quem Cristo é, vivam de acordo com Ele. Agora, irmãos, que vocês conseguiram entender, ouvindo esta doutrina que é verdadeira, agora pratique. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Olha que coisa tremenda que Paulo vai falar aqui. Não é só ouvir, não é só ensinar, não é só saber. Porque se a gente só sabe e não pratica, não tem valor algum. E o que a gente tem visto de pessoas aí aprendendo tanto de teologia, se enchendo de teologia, aprendendo a palavra de Deus, sabe para quê? Para envaidecer o seu conhecimento. Só para isso. Tem muita letra, mas não tem vida com Deus. Fala muitas palavras no hebraico, mas não consegue se comunicar com Cristo. Se apresenta com um terno muito chique, sapato de couro de cobra, mas na verdade está como sepulcro encalhado. Se apresenta de forma exterior, todo alinhado, mas por dentro não tem vida com Deus, é imoral, é mentiroso, é mercenário. Quantas pessoas pregando o evangelho por conta do dinheiro?
Só vou se a minha oferta for tal. Eu só vou se tiver estacionamento na porta da igreja, coffee break depois do culto. E sabe por que existe esses monte de gente sem responsabilidade com o reino? Porque tem uma igreja que está pagando. Sabe por quê? Porque a gente não quer mais ouvir essa doutrina. A gente quer ouvir o que faz massagem no nosso ego. Deus vai te dar, irmã, Deus está me dizendo, vai te dar uma grande vitória. Não precisa, é por isso que quase ninguém profetiza para mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Que se fala para mim, irmã, Deus está te dando uma grande vitória. Eu falei, eu já sei, a Bíblia me diz que eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? Agora que vocês entenderam isso, não fica juntando conhecimento ou deslumbrado com pessoas que sabem muito de Bíblia. Mas o objetivo não é trabalhar para o reino, não é honrar o Senhor. Sabe, irmão, qual é o objetivo da palavra de Deus? Não é mostrar conhecimento, mas é santificar a nossa vida, para que a gente viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ele ensinou a teoria. Capítulo 3 ele vai vir com a prática. Portanto, essa conjunção, né, de conclusão, né, irmão? Se, ele está usando aqui também na língua portuguesa, uma conjunção de fato. Ele está dizendo, já, ou agora que vocês já foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas do alto. Agora que você já ouviu tudo o que Cristo é e o que Ele fez, agora que você já sabe que Ele é suficiente para a sua vida, agora que você já entendeu o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, que todos nós estávamos condenados ao inferno, que todos nós teríamos que pagar a penalidade do pecado, e a penalidade do pecado era a morte eterna. Agora que vocês entenderam que Jesus Cristo naquela cruz, Ele pega a justiça dEle e coloca sobre nós, e pega a nossa maldição e coloca sobre Ele. Não é só perdoar os nossos pecados não, irmão, que já era bom, já estava bom para nós, mas Ele perdoou e teve que pagar o preço da exigência da justiça de Deus. E Ele teve que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Agora que vocês já entenderam isso, o que Isaías vai dizer lá no capítulo 53 de Isaías, que quem via o seu semblante não conseguia enxergar nele formosura alguma. Não é porque ele estava, tem gente que pensa isso, né? Que ele estava sangrando, que ele estava com a cruz na cabeça. Tudo isso, essa imagem é muito feia. Mas o que o profeta Isaías está dizendo é que a feiura do meu pecado e do teu pecado estava sobre ele, de tal maneira que quem olhava para ele não conseguia ver beleza alguma. Ele pagou um preço alto demais. Só que quando Ele nos justifica, Ele não paga somente a nossa dívida, irmão, mas Ele acredita na nossa conta a capacitação de vivermos em santidade. Consegue entender o tamanho desse Deus? Eu me faço maldito, pago a dívida pelo pecado e ainda acredito na conta deles a capacitação, que é o Espírito Santo, para fazer com que eles vivam em santidade. Sabe o que Paulo está dizendo e nos ensinando? Não tem desculpa não. Quem não vive conforme a palavra ainda não é convertido, está enganando a si mesmo. Ah, mas eu vou para a igreja, eu prego, eu faço a obra. E daí Jesus disse que naquele grande dia as pessoas vão dizer isso para ele: até milagres, até cura eu realizei no teu nome. E o que Deus vai responder? Apartai-vos de mim. Porque o que evidencia Cristo na vida da pessoa não é o trabalho que ela faz, é quem ela é. Nós não somos um trabalho para Deus, nós somos mais que isso.
E às vezes a gente realiza tanta coisa dentro da igreja que até se sobrecarrega. E a gente faz aquilo que às vezes Deus não está nem pedindo para fazer. Porque nós não somos um produto para Ele. Nós não somos uma máquina de fazer a obra, de produzir trabalho. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer o que Ele disse para Maria: Maria, você fez a boa parte. Você fez a melhor parte, que foi se aquietar nos meus pés e ouvir o que eu tinha para falar. E aí, irmãos, para terminar, Ele vai continuar dizendo: já que vocês são convertidos, pensa nas coisas que são do alto. Ele não está dizendo, irmãos, que a gente precisa anular a nossa humanidade. Não é isso. Paulo sabe que a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa ter casa, precisa pagar imposto. Que a gente trabalha para pagar a prestação da casa. Aí, paguei a última, sou dona. Aí tem que trabalhar, continuar trabalhando para pagar o imposto, senão você não é dono coisa nenhuma, que alguém vem e toma. Paulo está dizendo que não é errado você estudar. Não é errado, irmãos. Só que o objetivo, irmãos, da minha busca em Cristo não é por causa das coisas terrenas. O meu objetivo, o objetivo da minha busca precisa ser Cristo. Eu posso trabalhar em Cristo, ser mãe em Cristo, ser pai em Cristo, ser filho em Cristo, ser profissional em Cristo, realizar os meus estudos na faculdade em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando: eu posso estar ocupado com as coisas dessa terra. Como eu já falei, isso é plausível. A gente precisa sobreviver. Só que essas coisas não podem tomar lugar de prioridade em mim. A minha prioridade precisa ser Cristo. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso realizar inúmeras coisas, mas eu preciso entender que o foco é Cristo. Mais ou menos assim. Pensei que ia falar do microfone, mas acho que estou indo, né? É mais ou menos assim. Estou lavando minha roupa, porque eu preciso lavar. É algo terreno, não preciso lavar, alguém tem que lavar a roupa. Estou lavando minha roupa ali. Meu pé está aqui, ó. Mas a minha mente está lá. É isso que ele está dizendo. Porque tem crente que nesse período estava vivendo como muitos crentes estão vivendo nos dias de hoje, como se Jesus não fosse voltar. Sabe por quê? Porque está muito confortável neste mundo. Afinal de contas, o meu sofá retrátil, reclinável, está muito confortável. A minha televisão de 50 polegadas está beleza. Eu vou no final de semana para o shopping, eu como minha pizza, aí no domingo eu vou lá para a igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, e parece que isso já limpou a nossa consciência. E a gente vai para casa acreditando que já fizemos o nosso papel como igreja. E o Senhor está dizendo: estão se enganando. Porque isso não é ser igreja. Aí, para terminar, irmãos, olha o que ele vai dizer. Pense nas coisas que são do alto, não nas que são daqui. Sabe por quê? Porque vocês já morreram em Cristo. Quando Jesus morreu, nós morremos também. Morreu o velho homem. Morreu o meu caráter imundo, os meus hábitos imorais. Morreu, é isso que ele está dizendo. Sabe por que eu preciso pensar nas coisas do alto? Porque o velho homem que existia em mim já não existe mais. Morreu na morte de Cristo. Mas quer saber de uma coisa? O novo homem ressuscitou na ressurreição de Cristo. E sabe o que ele vai dizer, irmãos? Que a nossa vida está oculta nele. Ele está falando assim, ó, às vezes as pessoas nem percebem quem a gente é, né? Olha, a gente indo para a igreja, tudo, mas não tem aquele entendimento. Mas no dia que ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele.
Hoje está oculto, as pessoas não conseguem chegar. Por que vai tanto para a igreja? Por que ora tanto? Por que visita tanto? Por que deixa de ir na festa da família para estar na igreja? Está oculto, mas quando o Senhor vier, eles irão entender quem de fato nós somos. Agora, para terminar, olha o que ele vai dizer, verso 3: porque morrestes, passado, já está consumado. Cristo morreu, nós morremos também, passado. Aí ele vai continuar e vai dizendo: porque minha vida está oculta nele, presente. Sabe o que ele está falando? A nossa vida está protegida, escondida, segurada nele. É Ele quem nos dá a garantia. É Ele, não só o autor da obra redentória, mas é o mantenedor dessa obra. É Ele que é fiel para iniciar a boa obra e para ir com ela até o final. Presente, a nossa vida está mantida na fonte de vida que é Cristo. E aí ele vai terminar dizendo: e sereis manifestado com Ele. Futuro. Estaremos com Cristo. Seremos transformados com corpos glorificados com Cristo. Ele há de vir e ele vai se manifestar completamente para nós, o seu povo. E nós o veremos. Consegue imaginar isso aí, Leia? Consegue imaginar aquele dia que você está tão entristecido? Parece que tem alguma coisa assim fora do lugar dentro do seu peito. Que você fala: Deus, não vai aparecer ninguém para me dar um abraço. Sabe aquele dia que você vai para a igreja, senta do lado da irmã, mas ela está tão desapercebida com as coisas deste mundo, a roupa que eu deixei em casa, amanhã eu tenho que dar comida para o cachorro, eu tenho que fazer o arroz para deixar para o meu marido amanhã de manhã. A gente está assim, a gente vem mecanizado, e às vezes você sai do culto com aquela angústia no seu coração, não recebe nenhum abraço. Cristo está dizendo: vai passar, porque haverá um dia que você vai olhar para Ele frente em frente. Não vai precisar de consolo, não vai precisar do abraço, não vai sentir vazio, não vai sentir depressão, não vai sentir a falta, porque o Mestre estará face a face conosco. Passado, presente, futuro. Presta atenção, ele está usando esse tempo verbal para dizer que Cristo estava fazendo, está fazendo e ainda fará. A preservação, o seguro, o penhor, a garantia da nossa salvação é Cristo. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. E agora que eu entendi o que Ele fez por mim, não quero nem saber o que está acontecendo aqui. Mas é político, mano. Talvez a direita, talvez a esquerda, talvez aquele. Eu não estou nem aí. Cristo estabelece, Ele coloca rei, Ele tira rei. E se Ele quiser colocar um rei ruim, a gente sabe por quê, que é para tratar com a nação. Está tudo certo, eu não quero saber. Quem quiser depois fica com a sua política aí quando Jesus voltar. Pode ficar com a chave do meu carro, a chave da minha casa, eu entrego para quem quiser ficar. Mas se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não estou presa a estas coisas. O meu alvo é Cristo. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Maravilhosa foi esta palavra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Ouvir
guardar e praticar, viver a palavra do Senhor. É isso que devemos fazer. Desde já eu quero agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que esteve presente, que com seu esforço e empenho veio aqui adorar a Deus juntamente conosco. Gostaria de agradecer as irmãs do Jardim Cumbica, né? Deus abençoe, Dani. Nós estamos aqui precisando de nós. Nós vamos lá também adorar ao Senhor. Deus abençoe também as irmãs do Presidente Dutra, a irmã Sara, né? Deus continue abençoando vocês e conte conosco também, né? Nós somos um povo só e precisamos ajudar um ao outro. Que Deus abençoe vocês. Gostaria de agradecer também as líderes da regional, as irmãs que esteve presente aqui. Que Deus continue abençoando. Gostaria de agradecer a Leda, né, que com muito carinho nos atendeu. A Leda é uma bênção de Deus nas nossas vidas. A Leda já foi dirigente, já foi regente, e foi muitos anos. E agora, ela não está aqui para ouvir, né? Mas agora ela está falando que ela já está de viagem marcada, voltando para o Pernambuco. Então, é uma bênção e, se Deus permitir, ela estará ficando lá. Então, vamos orar pela irmã Leda. Deus continue abençoando a vida dela e a família dela, que tem tanto ajudado também. E gostaria de agradecer às irmãs, né? As irmãs do grupo Elisama. Essas mulheres são uma bênção de Deus. Tudo que a gente está ali, elas contam com elas, e elas têm nos ajudado, e um vai assim ajudando o outro. Não foi apresentado aqui na hora das apresentações, mas as irmãs do São Luís estão participando conosco. Deus abençoe vocês. A recompensa vem de Deus. E nós somos um povo só, né? Por isso que eu acho que não foi apresentado, porque nós somos tudo da mesma casa. Deus abençoe vocês. Desde já eu quero agradecer também a irmã Kátia, né? A evangelista Kátia, que tem, cada dia que a gente tem ligado e pedido, ela tem nos atendido com muito carinho. Que Deus continue te usando nesta vida, porque não é fácil falar a verdade, falar aquilo que Deus manda, mas se Deus mandou, Ele garante, aleluia. E Deus continue te usando com essa sabedoria que vem do céu. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço os obreiros. Não foi apresentado, mas ela está aqui, né? A irmã Sara, ela é regente da Regional 4. Que Deus abençoe sua vida, viu, Sara? Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe o irmão Gilson, o pastor Gilson, o pastor Léo e todo o corpo de obreiro da igreja. Deus abençoe cada um dos irmãos. E os irmãos, o sonoplasta, que nós não podemos deixar de agradecer. Esses meninos têm sido uma bênção para nós aqui nos ensaios. E tudo que a gente pede, conta com eles, ele está aqui para nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus. Que bom, né? Gostoso. Deus tem falado aos nossos corações. Deus abençoe a evangelista Kátia por esta palavra. É Deus puro na sua vida, viu? Estamos quase um ano aqui falando de Corinto. A irmã vem e fala de novo. É Deus que quer falar, não é? Divisão. Então Deus tem confirmado a sua palavra. Deus abençoe. Foi Deus usando a vida dela. Continue dando lugar para o Senhor. Deus abençoe a liderança das irmãs. Deus abençoe. Deus abençoe as irmãs do Jardim Cumbica, as irmãs do Presidente Dutra. Deus abençoe o grupo Elisama. Todos vocês que vieram. Amanhã tem mais, tá? A festa continua. E a festa é para Jesus. Não é? Por isso que é gostoso. Quando a festa é para Jesus, fica tudo gostoso. Porque Ele reparte um pouquinho com a gente. Que bênção. Deus abençoe o pastor Léo. Pastor Léo, que esteve aqui. Pastor dessa igreja por muitos anos. Deus abençoe. Gilson, Deus abençoe pelo apoio. Vamos de pé? Vamos de pé. Pastor Léo fazendo a oração, dando a bênção à igreja. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, te louvamos e agradecemos ao Senhor por privilégio a nós concedido nessa noite, de estarmos aqui todos reunidos te adorando na beleza da tua santidade. Senhor, os louvores que foram apresentados a ti,
e que também comover os nossos corações, Senhor. A tua palavra ministrada pela tua serva evangelista Mancati, que vem, Senhor, nos confrontar para que vivamos, ó Deus, na plenitude da tua palavra, até que o Senhor cumpra o teu desígnio para com a tua igreja e venha arrebatar a mesma. Te pedimos, continua com tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, Pai querido, e continua neste propósito. Agora, Senhor, despede-nos em paz de volta aos nossos lares. Senhor, leva-nos em paz, guardados de todo perigo e de todo mal. Nos proporcione uma noite de paz, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção na tua presença, e que possamos, ó Pai, estar de volta à tua presença na continuidade dessas festividades, em nome de Jesus, Senhor. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Estenda as suas mãos. Pai querido e eterno, é no nome de Jesus, Senhor, que nós agradecidos, agora ministrando também a tua palavra, a tua bênção sobre a tua igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, e as consolações do teu Espírito Santo, seja sobre todo o teu povo, é o que nós apresentamos agora, agradecidos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.